O apóstolo São Pedro traz uma doutrina teológica. Queridos, presta atenção. É impossível ser um pregador completamente bíblico sem usar termos teológicos. Porque a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, os 27 livros, ela é completamente doutrina do seu início do Novo Testamento ao fim do seu Novo Testamento. Por isso que raramente você vê pastores pregando o Novo Testamento, porque é difícil. Veja esse texto de Pedro aqui no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Como que você explicaria esse texto? Bom, não sei como você explicaria, mas como que a Bíblia em si, ela explica esse texto? Primeiro que presciência é um atributo de Deus. Assim como onisciência, onipresença e onipotência. Basicamente, onisciência significa que Deus sabe de tudo. Onipotência significa que Deus pode tudo. Onipresença significa que Deus está em todos os lugares. E presciência significa que Deus sabe das coisas antes delas acontecerem. Por isso que a ideia gnóstica de que Deus também é pego de surpresa, ela é ridícula. A ideia da Bíblia é que Deus ele é presciente. Ele sabe das coisas antes delas serem coisas. Deus sabe de tudo antes delas existirem. Por isso que o apóstolo São Pedro usa o termo aqui, ó, eleitos de acordo com a presciência. E naquela tradução da NVI está pré-conhecimento. Ali ficou até mais fácil para você entender o que eu estou falando. Então veja bem, deixe-me te explicar o que Pedro está falando na obra de Deus Pai em Cristo, na sua salvação. Eleitos segundo a presciência de Deus. A palavra presciência do grego, agora deixe-me te falar uma coisa com muito amor e humildade e respeito. Quando um pregador vai usar alguma palavra na raiz do grego, pelo menos eu falo por mim, não estou querendo ser sabido ou melhor que todo mundo, é por causa da necessidade mesmo. Amém? Falo com muita humildade para você. A palavra presciência, ela vem da palavra grega prognosis, da onde surgiu a nossa palavra prognóstico. Quando você lê na Bíblia, eleitos de acordo com a presciência ou pré-conhecimento de Deus, a palavra é prognóstico. Então o certo é eleitos segundo o prognóstico de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Isto é, eleitos segundo o conhecimento prévio de Deus. É Deus estar por dentro de tudo, é Deus saber de tudo, e a partir do momento Ele faz a sua escolha mediante o seu prognóstico, está ciente de tudo. Isso aqui nos ensina que logo no início de sua missiva aqui, o apóstolo Pedro deixa claro que a salvação, ela é obra exclusiva de Deus e não fruto do merecimento humano. Quando nós falamos que você é salvo de acordo ao prognóstico de Deus, de acordo à presciência de Deus, nós não estamos dizendo que Deus apenas sabe quem serão os salvos. Veja, tem pessoas que dizem, viu, a eleição, a predestinação, ela é de acordo com a presciência. Então, não quer dizer que Deus escolhe, quer dizer que Deus sabe. Obviamente, Deus sabe, porque Ele escolheu. Deus não pode saber aquilo que Ele não tenha feito. Deus só sabe o que Ele faz. Deus só pode o que Ele pode. Então Ele pode tudo e sabe de tudo. Quando você lê no texto, eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, a palavra certa é, Deus já sabe quem é salvo antes de ser salvo. Então lá na eternidade passada, Deus viu você, olhou para você, amou você e pôs seu nome no livro da vida. E disse, eu vou salvar esse camarada, e você nem existia. Por isso que você lê ali, eleitos de acordo com a presciência, o prognóstico, ou prognoses, ou eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Aqui nós temos algumas verdades que podem ser afirmadas. Primeiro, o Pai escolheu antes do seu conhecimento. Diga isso, o Pai escolheu mediante
ao seu conhecimento. Ou seja, a eleição de Deus, ela é um decreto eterno de Deus. Isso nos ensina que o Senhor escolheu te salvar antes da fundação do mundo. Sabe que isso nos ensina que você não é um acidente. Você não veio a esse mundo por um acaso. Você vê esse mundo por um plano soberano de Deus. Você vê esse mundo porque o Senhor viu você. Ele olhou para você. Ele amou você. A Bíblia diz, não fostes vós que me amaste, eu te amei primeiro. Isso, queridos, deveria ser o maior motivo de curar todas as suas angústias e depressões. Você é uma pessoa amada por Deus, antes de amar a Deus. Isso nos ensina que o amor que nós sentimos por Deus, ele é apenas fluxo do refluxo do amor que Deus sente por nós. Eu só amo a Deus porque Ele me amou. Eu costumo dizer que se Deus não me amasse primeiro, eu não o amaria depois disso. Eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Então, meu amor é apenas uma reação, uma resposta ao amor que Deus sente por mim. Isso significa, queridos, em primeiro lugar, que presciência de Deus não significa que meramente Deus sabe quem seria salvo, mas que Ele está efetivamente, por isso que eu vou dizer, Deus está efetivamente empenhado na sua salvação. Ele pessoalmente trabalha na sua salvação. Deus não enviou um anjo para te ajudar. Por isso que você lê lá, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Esse termo está no artigo definido, falado na quarta passada, refere-se à pessoa de quem? De Jesus. Então quem está com você é o próprio Cristo. Gálatas 4:6, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Você percebeu que quem está com você é o próprio Deus está empenhado na salvação da sua alma, o próprio Deus escolheu você antes da fundação do mundo, o próprio Deus pensou em você, o próprio Deus elegeu você, não é um plano secundário. Deixe-me te dizer, esses dias eu vou falar mais nome, que a Surubim não gosta. Minha esposa falou que não gosta quando fala nome que está pregando. Nome das pessoas. Nome assim, falar mal, né? Mas eu não vou falar não, só vou falar a primeira letra do nome dele, Edir Macedo. Só a primeira letra do nome, para não ficar feio. Esse camarada aí que parece aquele daquela série, aquele cara que diz vai dominar o mundo. Como é que chama aquele cara? Eu vou dominar o mundo? Pink e cérebro. O cérebro. Esse irmão, eu estava saindo de casa, liguei o rádio. Eu quase não ligo o rádio. Quando eu ligo, está o cérebro falando assim. Olha o que o cérebro falava. Eu fico doido, gente. O Deus desse povo é do tamanho deles. E o cérebro dizia assim, ó. Você acha que Deus não tem mais o que fazer? Deus não está nem aí para você. Deus só age quando você tem fé. Se você não tem fé, Deus pouco se importa com você. Deus tem mais coisas para fazer. Irmão, eu queria quebrar o rádio do carro. Porque deixe-me te dizer, toda obra de Deus se resume na sua glória. Deixe-me te dizer, se o homem não adorar a Deus, isso faz do homem um idólatra. E se Deus não trazer tudo para a sua glória, isso faz de Deus o idólatra. Porque não há outro Deus como Ele, não há outra glória além dEle. Se Ele não colocar o homem para adorá-lo, Deus é idólatra. Então todo o plano de Deus resume-se em você ser salvo para o louvor da sua glória. Você não é um acidente. Você não é algo que Deus fala assim, eu vou fazer isso aqui. Ah, mas eu também tenho que salvar. Você está incluído no plano maior da Bíblia, como nós vamos ver aqui hoje, que é o plano da salvação. Você é um plano majoritário de Deus.
Os anjos trabalham em prol da salvação. O céu trabalha em prol da salvação. A salvação é algo tão importante para Deus que Ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar o homem. Então deixe-me te dizer, você é importante. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Para quem sabe, lê um pinga-letra. Eu não posso nem começar, viu? Então, quando você olha aqui na Bíblia Sagrada, a Bíblia deixa claro que você faz parte do plano da salvação do Pai em Cristo. Diga amém. Então, por um lado, a salvação, presta atenção, ela depende completamente da nossa decisão e não da nossa escolha. Vou dizer de novo. A salvação, ela depende da sua decisão, mas não da sua escolha. Diga amém. Depende da minha decisão, no entanto, nós somos responsáveis por ela. Se você for salvo, é pela graça. Se você for para o inferno, a culpa é sua. Entendeu o que eu disse? A salvação depende da sua decisão, mas não da sua escolha. Eu respondo a Deus, mas eu só respondo porque Ele opera o querer e o efetuar. Diga amém.